E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Carlos. Vamos dar continuidade à interpretação de texto a partir do livro Pequeno Príncipe. E agora a gente tem aqui no capítulo 11 uma história muito simples e rápida. Vamos ler e hoje eu não vou fazer perguntas, eu vou só interpretar com vocês. Olha só. O segundo planeta, um vaidoso o habitava. Um admirador vem visitar-me, exclamou de longe o vaidoso, mal vira o príncipe. Porque para os vaidosos, os outros homens são sempre admiradores. Bom dia, disse o príncipezinho. Você tem um chapéu engraçado. É para agradecer, exclamou o vaidoso. Para agradecer quando me aclamam. Infelizmente não passa ninguém por aqui. Sim, disse o príncipezinho sem compreender. Bate as mãos uma na outra, aconselhou o vaidoso. O príncipezinho bateu as mãos uma na outra. O vaidoso agradeceu modestamente, erguendo o chapéu. Isso é mais divertido que a visita ao rei, disse consigo mesmo o príncipezinho. E começou a bater as mãos uma na outra. O vaidoso recomeçou a agradecer, tirando o chapéu. Após 5 minutos de exercício, o príncipezinho cansou-se com a monotonia do brinquedo. E para o chapéu cair, perguntou ele, que é preciso fazer? Mas o vaidoso não ouviu. Os vaidosos só ouvem os elogios. Não é verdade que tu me admiras muito? Perguntou ele ao príncipezinho. Que quer dizer admirar? Admirar significa reconhecer que eu sou o homem mais belo, mais rico, mais inteligente e mais bem vestido de todo o planeta. Mas só há você no seu planeta. Dá-me esse gosto. Admira-me mesmo assim. Eu te admiro, disse o príncipezinho, dando de ombros. Mas como pode isso interessar-te? E o príncipezinho foi-se embora. As pessoas grandes são decididamente muito bizarras, ia pensando ele, pela viagem afora. Então vamos lá. Aqui já é um texto muito simples. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou perguntar, né? Então, a princípio, perguntas orais mesmo, porque esse texto está muito simples, está diferente dos outros, está pequeno e simples. Então vamos lá. Está muito parecido com o do rei. Então, a pergunta que eu poderia fazer assim, o que significa a aparição do vaidoso? Qual que é a relação do vaidoso? O que significa? O que significa o vaidoso na história? O que significa o vaidoso na história? Então, para mim, o vaidoso significa o príncipezinho sendo confrontado pela sua própria vaidade. Você fala, mas o príncipezinho não demonstrou nenhuma vaidade até agora. Bom, as virtudes e os vícios, eles podem ficar escondidos no estado potencial e se manifestarem quando a situação pedir, né? A situação demandar. O que acontece? O príncipezinho conviveu com uma flor muito vaidosa e provavelmente ele foi intoxicado e começou a manifestar sua própria vaidade. Então, o que significa o vaidoso na história? O vaidoso significa o encontro do próprio príncipe. O encontro do príncipe. Aqui já dá certo. O encontro do príncipe com a sua própria vaidade. Própria vaidade. Só para a gente colocar perguntas, mas esse texto a gente vai só analisar. Vamos ver aqui, ó. Tá. Então, primeiro, o vaidoso estava ali sozinho, olha só. Ele revela que ele está sozinho, né? Onde que ele revela? Vamos ver se aqui. Aqui infelizmente não passa ninguém por aqui. Por que o vaidoso, vamos lá, eu sei que isso não é bem do texto, mas eu vou perguntar a você que está contextualizado com essa história, por que o vaidoso vive sozinho? Por que ele vive sozinho? Pensa, pausa e me responde. Então vamos lá. Ele vive sozinho provavelmente para expurgar a sua vaidade e nos momentos em que ele é visitado,
são testes para ver se ele, como ele lida, se a vaidade vai se manifestar ou não, ou se ele vai renunciar da sua própria vaidade. E no caso aqui o príncipezinho apareceu, que para o príncipezinho ele está se confrontando com a própria vaidade, por isso que ele foi atraído, digamos assim, ao planeta do vaidoso. E para o vaidoso, o encontro com o príncipe é um teste para ver se ele vai manifestar a sua vaidade. O que significaria isso na vida real? Vamos lá, e por isso que o que significa o vaidoso e seu planeta na história, né? O que significaria? Dá uma pausa, pensa, o que significaria isso na vida real? Um vaidoso morando sozinho num planeta. Lógico, tem muita relação com o rei. Por que o rei estava morando sozinho num planeta, sendo que não tinha súditos? A gente disse que ele não era rei naquele vídeo. E no caso do vaidoso, o que é a vaidade? A vaidade é uma espécie de orgulho artificial. Um orgulho baseado em coisas não meritórias, vamos dizer assim, a princípio. Embora eu acho que todo orgulho é ruim, mas a vaidade, ela é um orgulho baseado em coisas que na verdade não são de fato... É um orgulho baseado em coisas que não justificam o orgulho, né? Teriam coisas que justificariam, mesmo assim o orgulho poderia ser descartado. Em coisas não naturais, vamos colocar assim. Em coisas não naturais. Então, por exemplo, o príncipezinho simplesmente bateu palma, ele, muito obrigado, mas ele não fez nada para merecer as palmas. Isso não significa que se ele fizesse algo, ele poderia se inflar de orgulho, né, que no final das contas não faria bem para ele. Então a vaidade, ela é um estágio do orgulho, um outro estágio do orgulho. E o que significaria esse planeta? Significa, primeira coisa, que quando a gente manifesta a vaidade ou tem o desejo de manifestar a vaidade, a gente vai ficar isolado. Tá bom? Ficaremos. O que significa o isolamento também? O orgulho, né? Isso seria a vaidade. O que significa que esse vício, que é a vaidade, também isola as pessoas. Como o autoritarismo do rei isola. Esse vício também isola as pessoas. Então, a gente vai ler daqui para frente, entender quem é o Pequeno Príncipe. A gente, por enquanto, diz que ele é uma alucinação do piloto que encontra finalmente a sua criança interior. Então, a gente diz que o piloto tem os vícios dele são revelados pelo príncipezinho, e os vícios do príncipezinho são revelados quando ele vai a esses planetas ou se confronta com situações aí que acontecem pelo livro. E quando os vícios do príncipe são revelados, naturalmente, os vícios do piloto também são um pouco revelados, porque no fundo, eles são a mesma pessoa, né? Vamos dar uma olhada aqui. Então ele está isolado ali. E aí ele diz que os vaidosos só ouvem os elogios. E aí, então, vamos lá. Para fechar essa interpretação, que é um texto muito simples, esse vício também isola as pessoas. E quando ele diz que o vaidoso só ouve os elogios, significa que ele evita as críticas, né? O vaidoso evita críticas. E também, por isso, se isola. Não é isso? Então eu acho que para esse capítulo pequeno tá bom. E aí o príncipezinho vai embora, não consegue compreender, não consegue ter um relacionamento, ele está procurando um amigo ou alguém que ajude ele a completar-se novamente, já que ele se sentiu diminuído pelos conflitos com a flor, e ele realmente não consegue ficar aqui, porque para ele, apesar de ele estar sendo confrontado com a vaidade, ele percebe que não tem sentido algum. Tá bom? Então já vamos aqui para o capítulo 12. Vejo você no próximo vídeo.